Fala galera, sejam muito bem-vindos na coletiva do Tidico. Gente, finalmente excelentes notícias no São Paulo e muitas movimentações de mercado da bola que eu, Tidico, vou trazer e atualizar para vocês sobre tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral. Te digo, bora pro vídeo, porque tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. Bora, galera, porque nós temos muita coisa pra falar, a começar por Tuco Correia, né? Atacante ali que muito provavelmente virá pro São Paulo. Ainda não está assinado, ainda não está fechado, mas o Tuco fica no radar do São Paulo, uma vez que o São Paulo perdeu muita força de contratação nos últimos anos por conta dessa diretoria inútil, incapaz, incompetente. Então o São Paulo perdeu muita força de negociação, muita força de contratação. Tem um monte de bicho aqui. Perdeu muita força de negociação, de contratação. Então, nós vamos ver jogadores do nível do Tapia chegando, do nível do Tuco Correia, né, que é um jogador que veio pro Brasil de uma forma interessante, hoje está em baixíssima, jogador completamente desvalorizado, jogador que nós vamos ter que torcer muito para jogar bem caso venha, porque não é certeza de nada. Então, o Tuco é um cara, né, que não é um cara nunca da grandeza do São Paulo que nós estamos acostumados, mas é desse São Paulo casar, esse São Paulo de hoje fraco, perdedor, do Casares e do Belmonte, né? Porque assim, por melhor que possa ser, que possa vingar no São Paulo, as contratações, você já olha ressabiado. Mailton, hoje em dia, o Mailton eu vejo como algo que não deu certo. Tapia é jogador para São Paulo. Esse Tuco Correia é mais um desses que vem pra gente, pô, o Tuco, vamos torcer demais. Agora que veio, legal, vamos torcer demais pra jogar bem e tal. São esses jogadores de menor expressão que essa diretoria inútil e incapaz teve que assumir que está atrás por conta de não saber administrar, e o São Paulo está da forma que está hoje, né? Com esses caras gastando fortunas em zagueiro, e para quando vai contratar atacante, quando vai contratar meia, atacante, centroavante, vem Tapia, vem Tuco Correia, vem Dineno. Mas então, Tuco não está assinado, é um dos prováveis nomes para chegar no São Paulo nessa janela de transferências, mas pode não vir também. Te digo então, do que você tá falando do Tuco? É porque o Savarino e o Vitinho lateral, né? Mas o Savarino muito provavelmente não venha pro São Paulo, infelizmente. E aí, acho que não é nem em relação ao Botafogo. O Botafogo estava, pelo que eu estou entendendo dessa negociação, que eu pude apurar para trazer aqui para vocês, pelo que eu estou entendendo dessa negociação, o Botafogo não teria problema em negociar Savarino e Vitinho. Acontece que os dois têm interesses diferentes, pelo que nos consta. Savarino quer jogar a Libertadores, Vitinho, se for sair do Botafogo, quer ir para fora. Tem uma parada assim que está impedindo, que está atrapalhando a vinda, eventualmente, de Savarino e Vitinho para o São Paulo. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Não tem nada fechado. Nós vemos o Ferrarese com um pé no Botafogo. Nós vemos o Ferrarese com um pé no Botafogo. Pablo Maia indo, Rodriguinho indo, e quem que eles vão mandar ainda, né? Por isso que nesse momento, e eu vou sempre atualizando e trazendo aqui para vocês, galera, mas nesse momento, pelo que nós podemos ver e perceber, Tuco Correia está um passo à frente para vir para o São Paulo, envolvendo trocas com o Botafogo e até mesmo o Marlon Freitas. O Marlon Freitas pode ser um nome que aqueça nos próximos dias para vir também. Eric muito provavelmente não voltará para o São Paulo. O que isso significa? Significa que o São Paulo já começou a negociar, a perder os jogadores e precisa começar a recompor. Precisa começar a formar o elenco, precisa começar a estruturar o elenco para 2026. Porque, além do Eric, que é um dos jogadores... E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, hein? Eu gostaria do Eric de volta. Tipo assim,
Para trazer jogadores de menor expressão. São Paulo queria o Pedro Rocha do Remo. Tudo bem que é diferente do Eric, fez gol e tal, mas para trazer ponta de menor expressão, eu gosto do Eric. Eu gosto do Eric. Eu acho que o Eric ele é um bom jogador. Pra arriscar, ou você traz alguém do nível do Savarino, que é um cara forte, que é um cara muito bom, mas pra arriscar alguém de Série B eu ficaria com o Eric. Mas, pelo que nós estamos vendo, o Eric não vai voltar mais. São Paulo tem uma certa aversão, né, a repatriar os jogadores, né? Quando vai voltar, não deixa. Tudo bem que não deu certo com o Lisieiro, um Luan, dá pra colocar assim, mas Galopo São Paulo negociou com o River Plate, né? Colocou no rolo, que nós não sabemos qual que vai ser o rolo ao certo, envolvendo Enzo Dias e Tapia, né? Mas o São Paulo não queria de jeito nenhum a volta do Galopo, como não quer de jeito nenhum a volta do Eric também. Nós precisamos ver como é que vai ficar isso aí. Para trazer um cara de Série B, eu ficaria com o Eric. Então, qual que é o ponta direita que o São Paulo vai trazer? Qual que é o atacante que o São Paulo vai trazer para recompor o elenco do time nesse setor, nessa posição? Precisa ver isso. A gente sabe que não dá pra contar com a diretoria, porque a diretoria é patética, né? No quesito futebol, gestão, agora eu não tô nem falando dos escândalos, né? Dos escândalos criminais aí que pode ser que tenha acontecido. Não tô nem falando disso. Não tô nem falando do BO do Ministério Público. Tô falando em questão de campo. Eles não fazem a mínima ideia de como montar um time de futebol, né? O Belmonte, quando ele saiu do São Paulo, ele deu 69 mil entrevistas e ele se dizia ser o diretor de futebol mais competente, ele acha que ele é foda, ele não conseguiu montar um time, né? Ele não conseguiu montar um time. Nossa, gente, acho que estourou a luz aqui, né? Enfim, hoje vai assim, tá? E ele não conseguiu montar um time. Então a gente sabe que eles não têm a mínima estratégia, a mínima noção, a mínima responsabilidade e comprometimento para montar o time. Eles são patéticos, né? Então precisa ver. Vai perder o Eric? Quem vai vir? Qual que é o tipo de jogador que vai ser contratado? O que vai acontecer? E aí, o que acontece? Te digo, mas e aí? O que mais que tem aí? Temos excelentes notícias, novidades maravilhosas que podem fazer toda a diferença no time de São Paulo. Uma delas, não tão feliz, o Ferreirinha pode sair. Ferreirinha, nesse momento que a gente está contratando o Tapia, o Ferreirinha precisa dele no elenco. Um pingo de lucidez que nós tivemos no futebol do São Paulo, nessas últimas partidas do Brasileirão, que a diretoria resolveu se livrar da nossa casa, do nosso estádio, né, jogar na Vila Belmiro, e nós hoje tá escancarado por que eles quiseram fazer tantos shows no Morumbi, né? Hoje tá escancarado o motivo. O Ferreirinha, mediante a tudo de ruim que tava o time de São Paulo, e aí tem que colocar também na conta do Crespo. Ô Crespo, e aí? Vai fazer o time jogar ou não vai? Chegar e tirar toda a responsabilidade pra você, de você também é fácil. Eu concordo que a gestão é patética, é nojenta, horrorosa. Mas você tira toda a responsabilidade, como se você não tivesse culpa nenhuma por nenhum resultado. Então quando ganha não é você também? Se é tudo culpa da gestão, tudo culpa do financeiro, quando ganha não é você também? Né, bonitão? Então, o Ferreirinha era o único que tinha lucidez. O Ferreirinha era o único que tava fazendo boas jogadas. Crespo colocou ele de ala esquerda lá e tava pra mim funcionando muito bem. Por quê? Porque o Ferreirinha se vira individualmente falando. Então é muito ruim nesse momento perder o Ferreirinha. O Ferreirinha pode ser que saia caso venha uma proposta mais forte pra ele sair. Eu torço pra que não pelo momento de São Paulo. Pra mim o time de São Paulo hoje precisa do Ferreirinha. Pra na Bacia das Almas jogar com o Caleri, jogar com o Lucas. Porque o Ferreirinha é boleiro, o Ferreirinha é um bom jogador. É craque, fenomenal? Não é. Pelo que nós estamos vendo desses últimos jogadores que passaram pelo São Paulo, ele é craque. Você vai comparar com alguns jogadores, ele é um craque, né? Então o Ferreirinha precisa dele, ele pega a bola, ele encara, ele não fica com medo de encarar, ele faz, ele tenta alguma coisa, ele tenta fazer uma jogada. Então o Ferreirinha passa a ser peça primordial nesse time aí, eu espero que ele fique, mas ele pode sair, pode ser que ele saia ainda. Mas tem uma novidade espetacular e maravilhosa no São Paulo, que é o Luciano podendo ir embora, o empresário do Luciano não assegurando a continuidade dele. Isso é maravilhoso!
que vai embora, Luciano. Você não vai deixar legado nem saudade. Ah, Tidico, ele fez gol e tal. O cara jogou 1 milhão de jogos sendo o grande protagonista, xingando todo mundo. É tipo, é bola no meu pé e eu vou ver o que eu faço. Quando um cara desse joga no São Paulo, é mais do que obrigação de fazer gol. Se acha craque, se acha boleiro e não é nada. Na conquista do Paulista e da Copa do Brasil, quase não jogou. Não era do time principal, do time titular, tanto do Crespo quanto do Dorival Júnior. Era reserva, era jogador de recomposição de elenco. Então, Luciano, você infelizmente não vai deixar saudade e eu estou torcendo para que você vá embora. Tidico, nós tivemos jogos ali com o André Silva, com o Tapia, Dineno, quando entrou, umas coisas assim horrorosas. E aí, a gente falava, não, mas quando o Luciano joga, a gente não quer que ele jogue. Quando ele não joga, dá saudade. Depender de um jogador do perfil do Luciano, aceitar isso como se fosse a melhor coisa do mundo, talvez isso nos leve um pouquinho a essa fase horrorosa e escrota que nós estamos passando em questão de futebol. Não podemos aceitar um jogador duvidoso, de talento duvidoso. Tem jogo que joga muito bem, tem jogo que não joga. Já vimos dar esporro em menino da base. Já questionamos muito a conduta do Luciano. Então, aceitar isso como se fosse uma coisa maravilhosa, talvez nos coloque numa situação péssima e horrorosa. Não podemos aceitar esse tipo de jogador duvidoso. Ou alguém tem alguma dúvida do Kaká, do Hernanes? Aqui eu não tô nem comparando futebol, esquece futebol. Tô falando de defender o São Paulo em campo. Alguém teve alguma dúvida que o Kaká já fez corpo mole? Que o Hernanes já fez corpo mole? Que o Lugano? Que o Miranda? Que o Luiz Fabiano? Alguém tem alguma dúvida que esses caras já fizeram corpo mole pelo São Paulo? O Rogério Ceni? Eu não. Eu não tenho dúvida que esses caras entraram pra dar o sangue pelo São Paulo. E muitos outros. Agora, o Luciano, talvez achar que isso aí tá bom. Não, mas pô, ele fez gol. Pô, pega os dois. Achar que isso aí é bom, talvez nos trouxe, futebolisticamente falando, a esse nível patético que nós nos encontramos, que precisa de mudança agora. E o próximo tema aqui do vídeo é isso aí também. Gaston Ávila. Talvez não, muito provavelmente venha pro São Paulo. Mais um zagueiro de aproximadamente quanto? 25 milhões de reais? Acho que é isso, né? E caso o Gaston Ávila venha, que muito provavelmente virá, porque o Ferrarese já está acertado com o Botafogo. Cadê a troca do Botafogo, Casares? Você não é foda? Tudo bem, você não falou que é, né? A gente percebe que você se acha F, né? O Belmonte se acha foda pra cacete. É melhor, né? Melhor diretor. Quem que é o Marcos Braz perto de você, né, Belmonte? Trabalho patético, tá? Você também não é F, Casares? Você não é bom pra caramba? Cadê a troca, o Botafogo? E eu estou falando aqui pra vocês. Gaston Ávila bem encaminhado com o São Paulo. Mais um zagueiro de aproximadamente 25 milhões de reais. Parabéns, patéticos. Vocês continuam sendo patéticos. Nada contra o Gaston Ávila. Acho um bom zagueiro. Absurda a contratação, assim como foi do Ferrarese, assim como seria do Juan Tressoldi. Pelos valores de zagueiro e pelo momento que a diretoria diz que o São Paulo está. Patético, ridículo. Ah, Tidico vai vir por empréstimo com opção de compra. Não virá. Caso ele venha, muito próximo, tudo muito bem encaminhado para o São Paulo contratar o Gaston Ávila, é uma compra! É uma compra e pode vir me cobrar depois. É uma compra maquiada com empréstimo com opção de compra. Vai ser o empréstimo até dezembro de 2026, depois o São Paulo vai ver se compra. Caso esse cara seja emprestado para o São Paulo, que está muito bem encaminhado, ele será comprado pelo São Paulo. Pode printar, pode vir aqui me falar o que quiser depois, como eu sei que vocês vão voltar aqui. Então é isso. Muito provavelmente vai contratar mais um zagueiro. São Paulo precisando de atacante, Savarino não vem, provavelmente será esse Tuco, Eric tá saindo, Ferreirinha pode sair, Luciano pode não ficar.
Cadê a reposição do São Paulo? Estamos esperando ansiosamente. E galera, temos outra novidade maravilhosa que eu não sei por que a diretoria não está se mexendo para contratar agora. É o Gustavo Scarpa, que foi oferecido para o São Paulo. Esse não interessa, né? Prefere o Gaston Ávila, prefere o Marlon Freitas. O Gustavo Scarpa não interessa. Tinha que trazer ontem o Scarpa. Jogador muito bom, com qualidade, um meia atacante muito bom, que tem uma bola parada interessante, que é um cara habilidoso, que é um cara que pode ter uma baita de uma identificação com São Paulo. Por que não Gustavo Scarpa prefere gastar mais de 20 milhões em zagueiro? Por que não tenta o Scarpa por empréstimo? Aí tentar pagar só o salário? Por que não tenta algo assim em relação ao Scarpa? Que é um boleiro, que é um cara que pode mudar a técnica do São Paulo. Gente, eu falo do Gaston Ávila porque é o seguinte, ele é o Beckenbauer, ele é o Cannavaro, o Maldini, o Nesta? Não é. Ele é só um bom zagueiro. Por que o São Paulo tá mirando tanta força em um zagueiro se pode colocar o Negrutti? Porque quando perder os jogos com o Gaston Ávila dele chegando, vai falar assim, mas o time tá falido e tal. Ele não vai ser responsabilizado de absolutamente nada. Então por que não põe o Negrutti e não gasta esse valor com outro cara? Tipo o Gustavo Scarpa, tipo o Savarino, que é um meio atacante, um cara de ataque ali, ofensivo, que pode melhorar drasticamente a qualidade do meio de campo pra frente do time. Então, pra mim, é inacreditável o que essa diretoria faz. Mas vamos esperar para eles fazerem as escolhas certas. Neste momento, Gustavo Scarpa foi oferecido pro São Paulo e o São Paulo fica... Por que não vai pra cima do Scarpa? Pra mim, contrataria ontem. E pra você? Deixa nos comentários aí quem quiser falar alguma coisa, é claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.